Eu entrei muito, falei com algumas pessoas, e eu queria trazer para vocês o entendimento do porquê que a gente comemora essa festa aqui de Hanukkah. Talvez vocês não tenham entendido algumas coisas que aconteceram, porque eu subi, acendi uma vela, acendi 3 velas, porque que está escrito Hanukkah aqui na frente. Talvez vocês não tenham entendido, mas eu vou trazer só um pouquinho desse entendimento, se vocês quiserem, tá? Vocês podem procurar o Emerson, tem a Marcele, tem o mestre Pedro. Domingo, 9 horas da manhã, a gente tem a nossa EDM. Se vocês quiserem, vocês podem vir aprender também sobre essa festa, mas eu vou trazer bem rápido. Eu quero pincelar muito, porque eu perguntando a Marcele, que eu falei que Marcele, eu quero falar bem rápido. Mas é porque eu preciso que vocês compreendam. Os gregos sírios, isso é um fato histórico, tá bom, gente? Os gregos sírios, em um determinado momento, eles tinham tomado algumas nações e a intenção deles era trazer a cultura, a religião deles, lembrando que os gregos sírios eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses. E eles decidiram então levar essa cultura deles, essa religião deles para Israel. Só que eles não contavam que Israel não era um povo fácil, tão fácil assim, porque Israel tinha os seus princípios, Israel, os judeus, na verdade, eles tinham seus princípios, eles cumpriam o Shabat, eles guardavam as mitzvot, que são os mandamentos. As mitzvot de Salvador, eu vou falar. E então, deixa eu ver. Depois eu vou olhar para o Emerson, tá, gente? Então eles não contavam com isso, que Israel eles eram um povo que criam só um único Deus. Amém, gente? Vocês estão me entendendo? Vocês estão aí? Não deixa eu falar sobre não, por favor. Isso aí? Então tá bom. Então Israel, eles não contavam que Israel eles criam em um único Deus, e esse Deus era poderoso para não deixar que aquilo acontecesse. Enfim, e o exército grego sírio, eles queriam profanar até mesmo o templo do Senhor. Eles queriam trazer para o templo do Senhor o animal impuro, que é o corpo. Eles queriam sacrificar no altar do Senhor. Entenderam? E alguns sacerdotes, eles não aceitaram essa situação. Amém? E eles decidiram levantar um exército também. O nome desse exército eram os macabeus. Tá? E eles tinham um líder, o nome dele era Matityahu. Ou Matityahu, né? Matityahu. E Matityahu, junto com seus 5 filhos, eles juntaram contra o exército grego, mas eu não vou entrar nessa história ainda. E eles foram lá e eles decidiram, depois de um tempo, voltar para o templo para reedificar o templo, para reconsagrar o templo. E lá nesse templo tinha a Menorá não está aqui, isso aqui é a Hanukkah, tá bom? Eita! Ela é um simbolismo da nossa festa de ela é um exemplo da nossa festa de Hanukkah, mas o que fica no templo é a Menorá, que ela tem 7 pontas. Aqui tem 9 pontas, tá? Sendo a central o Shamash, que acende todas as outras velas. Vai, Boná! Vai, Boná! Enfim. Vai, professora! Após isso eles decidiram voltar. Foi aí que aconteceu o primeiro milagre. Um dos milagres da festa de Hanukkah. Eles encontraram uma botija, mas essa botija não tinha azeite suficiente para manter a chama acesa durante os 8 dias. Então foi aí que aconteceu o primeiro milagre. O Senhor ele manteve essa chama acesa durante os 8 dias. Entendeu? E eles glorificaram o nome do Senhor, porque para fazer um novo azeite era necessário 8 dias para ser preparado um novo azeite. E o Senhor fez com que aquele pouquinho de azeite que aquele povo tinha durasse os 8 dias. E é por isso, esse é um dos motivos que a gente celebra a festa de Hanukkah. Amém? Porque nós cremos que nós somos luz, o Senhor ele nos ajudou a vencer os nossos inimigos. Amém? E é isso. E lembrando que essa festa de Hanukkah ela não é uma festa que é determinada pelo Eterno. Ela é uma festa que foi aceita por Ele. Lá em João, capítulo 10, versículo 22, mostra que Yeshua ele estava passando pelo templo, no período dessa festa. Amém? Amém? Eu só vou te fazer isso. Foi? Foi? Amém. Vai entender?
Se vocês quiserem saber mais, tem a Marcele aqui, tem o Emerson. Levanta a mão, Marcelo. Levanta a mão. A Marcele, o Emerson, eles vão explicar tudo o que vocês precisam aprender. Precisa não, já tá aqui. Tu acha? Vamos lá. Eu queria contar uma coisa que aconteceu, que eu brinquei, na verdade, com o Felipe e com o Caio, e falei, gente, eu queria ter uma oportunidade, vocês já vocês deram a oportunidade para vocês não me deram. Aí o Caio falou, não, você vai ministrar, eu não vou. Eu falei, beleza, não vou. E aí depois eles viram que não era se me botar para pregar. E bendito seja Glória a Deus! E eles só deram o tema. Eu fiquei perguntando, Felipe, não tem um texto assim pronto pra mim, não? Ele, não, cara, você tem que orar. E eu orei, eu lia. Eu fiz uma relação de todas as palavras possíveis que eu poderia vir aqui falar para vocês. Eu orei, eu chorei, eu me arrependi, eu ia lá na AP, eu orava AP. Inclusive, eu queria muito que eles estivessem aqui, mas daqui a pouco eles estão chegando. Queria ir na AP, falar comigo. Ela, tá, então não tem tempo, resolve aí. Eu ia no AP, pai, fala comigo, ele, tá, viu? Aí saiu. E eu orei o Senhor, e eu acho legal até contar isso para vocês verem que o Senhor, Ele fala, a gente tem que estar atento para ouvir. E uma das passagens que estavam lá na relação que eu fiz era 2 Pedro 2, versículo 7. E eu parei para poder ler essa passagem. E eu peguei a minha Bíblia, e essa minha Bíblia aqui, ela está em inglês. Aí eu confundi tudo, achei que era estava lendo 2 Pedro 2,7, mas na verdade não era. Quando eu abri, estava em 1 Pedro 5,5, eu achando que estava em 2 Pedro 2,7. E eu falei, cara, achei legal, vou lá mostrar para os meus pais. Eu fui no quarto, o Caio estava até no quarto também. Eu falei, gente, olha essa passagem aqui, é muito maneira. Aí minha mãe falou assim, Caio, qual é a passagem? Eu falei, aí eu olhei assim, 1 Pedro 5,5, meu Deus! Essa foi a passagem que o Senhor me deu de manhã, ele confirmou a passagem que ele me deu. Eu queria ler com vocês. Se vocês puderem controlar as crianças, por favor, senão eu vou perder a atenção. Amém? E uma coisa que eu queria falar para vocês, antes de tudo, é que tudo que eu vou falar aqui não é para vocês, é para mim também. Bateu tudo em mim primeiro antes de chegar em vocês. Eu tive que fazer um caminho do Senhor para hoje eu estar aqui e poder falar para vocês. O meu caminho é só graça, mas vocês vão entender. Eu vou beber água. Amém? Vocês podem abrir em 1 Pedro 5,5? Eu acredito que eu não consigo falar de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Ou não. Amém? Posso ler? Amém. E vocês, jovens, sejam obedientes mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por pouco tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e a verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Então, vocês vão entender o que eu quero falar nessa passagem, mas eu vou falar de algumas outras coisas, mas vocês vão entender no final. Por favor. Quando
eu fiquei sabendo desse tema, forjando o caráter de Cristo em nós, eu parei para pensar. Como que vai ser forjado o caráter de Cristo em nós? E a primeira coisa que veio na minha mente foi princípios. E eu vou ter até uma pergunta aqui. Quais são os princípios que foram estabelecidos sobre a vida de vocês? Tem a gente aqui que não conhece o Senhor, que nunca veio à igreja, que nunca frequentou. É a primeira vez que veio à igreja, que vem à igreja? Tem alguém aqui? Não seja evangélico. Não? Graças a Deus. Graças a Deus não. Vai repreendido, em nome de Jesus. Tem que trazer gente, em nome de Jesus. Então, assim, eu vou falar para vocês porque vocês conhecem. E assim, eu creio que na vida de vocês foi estabelecido os princípios do Senhor através dos pais de vocês. E se os pais de vocês não estabeleceram esse princípio sobre vocês, a gente já vai falar sobre isso. Então, quais foram os princípios que foram estabelecidos sobre a vida de vocês? A apóstola, ela sempre conta aqui do testemunho dela, da vida dela, mas acho que ela não chegou a falar isso aqui na igreja. Todo mundo sempre reprimiu muito a AP porque, por causa do caminho que ela fez comigo e com meu irmão. Assim, ela sempre trouxe vários princípios sobre a nossa vida. Ela estabeleceu diversas verdades sobre nós que o Eterno entregou para ela. E assim, ela queria que a gente entendesse e depositava sobre a nossa vida. Olha só, por exemplo, Taz e Caio, debaixo do meu teto vocês não vão fazer tatuagem. Amém? Amém. É isso aí. E até conversei com o profeta Rafael hoje, ele falou assim, debaixo do teu teto, minha mãe falou para mim que eu não posso fazer tatuagem de jeito nenhum. E o que são esses princípios? Se sua mãe disse para você que você não deve fazer tatuagem nunca, se você fizer é pecado. Entendeu? Porque você está desobedecendo uma ordem do Senhor. Através dos seus pais, uma ordem dos seus pais, na verdade. Então você está pecando. Entendeu? E assim, e esses princípios eles são ensinamentos básicos, são verdades atemporais que são estabelecidas sobre nós. E elas são imutáveis. Se seus pais estabeleceram tal coisa sobre a sua vida, é aquilo e acabou. Entendeu? Você precisa levar isso a sério, porque quando a gente fala de princípio, a gente fala de muita coisa que está em jogo. E a gente precisa levar isso a sério. Por muito tempo na minha vida eu achei que meus pais só falavam. Só está falando. E assim, quando a gente entende realmente quando a gente entende realmente na verdade, que a gente deve fazer um caminho seguindo os princípios que foram estabelecidos sobre nós, outras coisas vão acontecendo. E são coisas que provêm do Senhor, porque o Senhor abençoa. E eu escrevi aqui que o caráter ele é uma herança. Quando eles estabelecem esses princípios sobre nós, eles estão trazendo uma herança sobre nós que elas podem se perpetuar até a morte dos seus pais. Se eles estabeleceram isso sobre você, é porque eles esperam que até depois da morte deles vocês continuem cumprindo isso. Porque foram seus pais que estabeleceram. E a gente precisa entender isso. E entender também que esse caráter, você levar o caráter de Cristo, você levar a honra, você levar esses princípios, isso vai abrir muitas portas para a sua vida. A gente precisa entender essa verdade. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Então, eles estabeleceram sobre nós, desde pequenininhos, eles ensinaram tudo que é íntegro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Então, mesmo você não tendo nascido num lar cristão, seus pais somente ensinaram o que era certo e o que era errado. Seus pais te ensinaram que você não deve roubar, porque senão você vai preso. Dentro da igreja, seus pais te ensinaram que você não deve... Deixa eu ver o pecado. Invejar, sei lá, mulher do irmão, porque isso é pecado. Entendeu? Então esses princípios foram estabelecidos sobre a sua vida. E, cara, eu fiquei pensando numa coisa muito interessante. Como eu estava falando lá sobre a festa de Hanukkah, Matitiarro, ele teve 5 filhos. E quando ele decidiu não se rebelar, mas não se conformar com aquela situação que foi imposta sobre os judeus, de que eles não poderiam seguir os seus costumes, eles não poderiam fazer as suas práticas, ele, os sacerdotes, seus 5 filhos, foram lá e não aceitaram aquilo. E Matitiarro, ele lutou junto com os judeus e certo momento ele morreu. E quem assumiu o lugar dele? Vocês estavam lendo, quem assumiu o lugar
do Matidiarro? Seu terceiro filho, que o nome dele era Judas Macabeu. Eu acredito que realmente seja isso que até mesmo nossos pais esperam. Sabe, se você tem pais que eles têm alguma autoridade dentro da igreja, que seus pais são líderes e eles estabeleceram coisas sobre você, siga aquilo que seus pais fizeram para você. Entendeu? Porque aqui, todo mundo sempre brigou comigo. Ah, você é filho do apóstolo André, então você vai tomar um lugar dos seus pais. Você vai tomar conta da igreja. Eu e Caio vai ser pastor, você vai ser profeta igual sua mãe. Eu sempre rejeitei isso. Falava, tá, eu aprendi não quero isso pra mim. Porque eu sempre vi o caminho que a minha mãe fez, eu não era nova. Sempre vi o quanto que a minha mãe sofreu e o quanto que ela sofreu até mesmo para nos ensinar e para forjar dentro de nós um caráter de Cristo. E a minha mãe sempre lutou muito por isso. Ela nunca abriu mão e ela não abriu mão disso hoje. Então o Caio vai casar e ela pega o Caio e não tem noção. É verdade. Ela pega o Caio, você vai casar aqui, não sei o quê. É pesado. Mas assim, é porque tudo que foi estabelecido nele, ele não pode abrir mão porque ele vai casar. Entendeu? Ele não pode deixar isso pra lá, porque agora eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida. Não. Foi estabelecido algo sobre ele, ele tem que dar continuidade nisso. E até que ela falava pra mim assim, tá, você vai contar sobre você? Eu falei, não quero falar sobre mim, né? Mas eu não poderia falar sobre esse tema e não falar um pouquinho de mim. Como eu falei para vocês, eu sempre tive muito exemplo dentro de casa. Meus pais, eles sempre me levaram, de verdade, meus pais sempre investiram, na verdade essa é a palavra. Meus pais sempre investiram na minha vida e na do Caio para que a gente entendesse os propósitos do Senhor e desse continuidade nisso. E eu sempre vivi vendo esses exemplos, vendo a mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor. Eu sempre cresci vendo o que o Senhor poderia fazer. Eu cresci assim, basicamente no meio do fogo, lá vendo tudo e crescendo, me tornando um pouquinho incrédula por dentro. Mas assim, e o Senhor, ele sempre me alertava, tipo, Caio, você não precisa passar por situações para você, sabe, voltar correndo para Cristo. Você tem a oportunidade agora de firmar o seu caráter no Senhor. Você tem a oportunidade agora de ser alguém que o Senhor te chamou para ser sem que você precise chorar. Entendeu? E eu escrevi até uma frase que é verdade, vocês vão me dar razão. O não, verdade. No dia do não, eu revelo a minha intenção. No dia do não, eu revelo a minha identidade. Porque assim, no dia que vem a tribulação, no dia que vem o dia mal, na verdade, a gente revela quem a gente é. Entendeu? Porque você tem a opção de seguir o caminho correto que o Senhor estabeleceu e você tem a opção de seguir o caminho que você quer. Mesmo você sabendo que o seu pecado, que a sua vontade vai te levar para um lugar que não agrada o Senhor. E para você sair desse lugar, vai namorar. Se você permitir que demore. Vai fazer você sentir dor, você vai se sentir extremamente rejeitado, ninguém te ama, ninguém te quer, todo mundo te largou, todo mundo te abandonou, e o Senhor não queria que você passasse por nada disso. E eu cresci assim, né? Isso era um determinado tempo da minha vida. Eu já tinha algumas atitudes que não agradavam os meus pais. Eu sempre fui muito teimosa, muito respondona. Eu, quando eu não queria uma coisa, não tinha nada que fizesse mudar de opinião, era aquilo que eu queria. E minha mãe sempre me dizia, você precisa mudar esse seu jeito, porque quando o dia não vier, você não vai conseguir suportar, e você vai ser levado e você vai quebrar a cara. Ela sempre falava. E eu, doida. Chamava ela de doida e eu sempre tive muita dificuldade. Eu tinha, na verdade, muita dificuldade com a minha mãe, porque eu não reconhecia absolutamente nada do que a minha mãe passava pra mim. E assim, às vezes a gente até mesmo quer cobrar os nossos pais. Meu pai não me dá atenção, minha mãe não me dá atenção, meu pai não me ama, meu pai me abandonou, meu pai fez aquilo, meu pai fez isso. E assim, você já parou em algum momento da sua vida para prestar atenção na história dos seus pais? Porque a gente reclama muito que os nossos pais, eles não dão atenção, mas será que eles tiveram pais que tiveram atenção para eles? Isso é uma dificuldade na vida deles, e você pode ser alguém que pode transformar isso na vida dos seus pais. Eu vou voltar para a história, mas eu
de algo que é muito interessante. Meu pai, o apóstolo Fábio, ele sempre falou aqui do meu avô, né? O avô Carlos. Ele já falou, você vê que cara da pochete? Já falou, que soltava a pipa Dani lembra do meu avô. E assim, a gente só viu meu avô às vezes, né, Dani? Era muito raro ver meu avô, era muito difícil. E eu não tinha intimidade nenhuma com ele, eu nem me lembrava dele direito, assim, eu não lembrava do rosto dele. E o meu avô, ele fez a minha avó sofrer muito. Minha avó sofreu muito, minha avó já teve que fugir, ele batia na minha avó, até que ela encontrar meu avô, né, agora, não sei. Meu avô é tanto história também. É avô drástico. É, o avô drástico, mas a gente considera, não sei meu nome tá, mas a gente sempre considerou meu avô até como avô. E o avô Carlos, o avô Walter e o Carlos era o pai do meu pai, de verdade. E meu pai sofreu muito com esse meu avô, o pai dele sofreu muito, vocês não têm noção. Com a minha avó também, mas assim, com o meu avô ele não teve referência nenhuma de paternidade, ele não teve nada, nenhuma referência de paternidade na vida dele. E pela lógica, se ele não recebeu nada disso, ele teria que ser um pai que não fosse dar nada disso pra gente, né? Porque ele não recebeu. Como é que ele vai dar uma coisa que ele não recebeu? Mas o Senhor, ele alcançou a vida dele e ele decidiu não ser assim. Ele decidiu ser um pai para mim e para o Caio, totalmente diferente do que o meu avô foi para ele. Entendeu? Assim, se você hoje é muito frustrado porque seus pais se separaram, se você é muito frustrado porque seus pais te abandonaram, você tem a oportunidade também de restaurar os seus pais e você tem a oportunidade de não ser esse tipo de pai, de não levar esse legado sobre você. Entendeu? De você entender que isso foi o que eles fizeram e você tem uma outra oportunidade, você tem uma nova chance de fazer algo diferente. E hoje, meu pai ele é a maior referência da minha vida. Eu queria muito que ele estivesse aqui, mas eu escrevi que ele está chegando em nome de Jesus. E ele sempre foi um paizão de verdade, vocês não têm noção. Mas isso é porque ele decidiu mudar a história. Entendeu? Ele não decidiu levar aquele fardo sobre ele, que havia sido imposto pelo meu avô, e ele não decidiu trazer isso sobre a minha vida, sobre a vida do Caio. Ele decidiu ser presente, ele decidiu ser amigo, ele decidiu estar lá no meu pior momento, quando eu estava literalmente indo embora. Ele me falou assim: tu não vai embora nada, vem cá, você vai ficar aqui. Entendeu? E ele estabeleceu isso sobre a minha vida e sobre a vida do Caio. Tipo, vocês erraram, mas o que passou, a gente está aqui, o que vocês vão fazer agora? Esse é o meu pai. Então, assim, essa é uma das coisas que eu queria dizer para vocês. Se vocês foram frustrados nessas áreas da sua vida, você tem a oportunidade de receber a paternidade do Senhor sobre a sua vida. Você tem a oportunidade de manifestar o caráter do Senhor através dos frutos do Espírito e mudar a sua história, mudar a história da sua geração. Amém? Vocês estão me ouvindo? Sim. Parece. Amém. E deixa eu só lembrar aqui, eu preparei. É verdade. Quando a gente abre mão dos nossos princípios que foram estabelecidos. Não, eu estava contando sobre a minha história, né? Acho que eu estava, mas enfim. E quando a gente abre mão dos nossos princípios, a gente abre um espaço muito grande para o pecado ele nos direcionar para a nossa vontade. Então, assim, se você abrir mão dos seus princípios, tudo que vai ser revelado em você vai ser o seu pecado, vai ser a sua vontade, vai ser o seu desejo, vai ser aquilo que não alegra o coração do Senhor. E é disso que a gente precisa correr, é disso que a gente precisa evitar, sabe? Evite andar com pessoas que não te levam para o caminho do Senhor. Se não for para você contagiar essas pessoas, sai correndo, sabe? Porque se você não estiver firme o suficiente, você vai ser levado. Eu vou toda contar sobre mim. E eu cresci, né, ouvindo a verdade e tudo mais. Chegou um dia que a tribulação apareceu na minha porta. E eu tinha a opção, eu literalmente tinha a opção de seguir o que tinha sido estabelecido sobre mim e fazer a minha vontade. Vocês adivinham o que eu fiz? A minha vontade. E eu quebrei a cara num nível que se eu parasse para falar, vocês não iam acreditar. Eu quebrei a minha cara. E assim, até hoje, quando eu vejo que eu saí do centro da vontade do Senhor, eu saio correndo, assim, eu fico desesperada, porque eu sei o que é se permitir viver essa situação, sabe, de destruição. Eu quase me destruí. De verdade, se não fosse o Senhor, se não fosse os
meus pais, se não fosse meu irmão, vocês iam me ver que nem de fluorescente. E assim, o Senhor tem muita misericórdia na minha vida. E eu creio que hoje vocês estão aqui porque o Senhor, Ele está dando uma nova chance para vocês mudarem a rota da vida de vocês, para vocês mudarem a direção da vida de vocês. Eu queria falar exatamente isso. Eu não cheguei a estudar muito sobre isso, mas falaram isso para mim e eu queria muito compartilhar isso com vocês. Sobre legado. O que é o legado? Se algo foi estabelecido sobre os seus pais, a intenção deles é que você dê continuidade nisso, que você siga com o que foi estabelecido sobre eles e passou para vocês. A gente tem que parar de achar que, porque meu pai é isso, eu não vou ser. Para de rejeitar o que o Senhor estabeleceu sobre os seus pais. Abraça isso, ame isso, e você vai ver tudo que vai acontecer na sua vida. Você vai ver que a honra, ela é uma herança, a honra, ela é uma chave que abre muitas portas, e você vai começar a ser abençoado porque você entendeu o princípio da honra. Ai, só não fica nervosa. Outra coisa que eu queria falar. Eu falei um pouquinho sobre isso, mas eu queria falar também sobre isso um pouquinho mais. Como o meio que você vive ou frequenta influencia os seus princípios. Porque, por exemplo, se eu falei isso no início, mas se você na sua casa está estabelecido que você não deve fazer tatuagem, que seus pais não aprovam isso, e você anda com pessoas que têm tatuagem e falam, eu só estou dando um exemplo, tá? Eu não estou falando que você não tem que fazer. Isso daí não cabe a mim te dizer que você tem que fazer ou não. E na sua casa dizem que não, e você anda com pessoas que fazem, que te influenciem a fazer, que você tem que fazer porque é legal, você tem que fazer porque você vai ser igual a todo mundo. Eu tinha um sonho, eu tinha um sonho de fazer o segundo furo. Eu queria fazer o segundo furo, na verdade, de tudo do meu jeito. E eu perturbava, falando, mãe, eu preciso fazer. E ela sempre dizia, quando você tiver um motivo bom para me falar, eu vou deixar. Aí eu sempre falava, porque eu quero. Porque eu acho bonito. Porque eu quero, porque eu acho bonito. Porque eu quero, porque eu acho bonito. Até que teve um dia que eu peguei ela desprevenida e eu tava no salão com ela tava fazendo cabelo, assim, minha mãe quando tá no salão, ela meio que dorme. Ela meio que desliga assim e eu falei, mãe, essa figura dava perto de uma farmácia. Ela falou, não sei o que. Aí eu falei, acho que eu vou fazer. Então, eu já tinha feito 18 anos, né? Já tava com, não sei quanto, esqueci. Já tinha feito 18, já tava bem aberto, vou fazer, acabou, não tem essa mais não, 20 nada. Vou fazer, ela não vai me mandar não fazer. Eu ainda já estou na idade, já estava trabalhando na época ainda, meu salário é salariada. Eu peguei ela desprevenida, fui na farmácia correndo, fui lá e falei, Daniel, fala com o meu furo, senão minha mãe vai perceber que eu saí. Aí o Daniel fez o furo, eu saí correndo, voltei e fiquei lá. Fiquei olhando pra ela, o que foi isso? Tu tá rindo? Eu, nada. Aí ela não demorou 5 minutos, tu fez o segundo furo, não fez? Aí eu fiz. Tu vai se arrepender. Eu me arrependi porque eu nem no outro dia minha orelha estava inflamada. E eu chorava porque minha orelha queimava e doía. Mas assim, ela falou pra mim que eu não podia fazer porque ela sabia que as minhas tias já tinham tido aquela queloide, ela tinha medo disso acontecer. E ela sabia que ia ficar inflamada, porque sempre que eu boto um brinco assim, fica inflamado e me machuca muito, eu fico desesperada. E eu fiquei assim durante um mês com aquela orelha desse tamanho, e eu chorava, ficava triste. Ela fez por quê? Mas eu fui lá e continuei, não tirei o brinco não, o brinco ficou lá. Mas isso só foi um exemplo do que pode causar quando a gente desobedece, tá? E assim, se você, na sua escola, na sua faculdade, se você anda com pessoas que não te influenciam para o caminho do Senhor, você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever se isso está te levando para o caminho que o Senhor deseja para você. Porque se você diz que você é uma pessoa que ama o Senhor, que você serve o Senhor, como que de uma fonte vai jorrar 2 águas, sabe? Como a gente canta muito aqui, se caber, cantar, você precisa subir mais alto, sabe? Você quer subir, você quer conhecer o Senhor, você quer fazer, você quer aprender,
mas você tem que dar um testemunho totalmente errado. E assim, por muito tempo eu achei que, deixa, eu estou fazendo a obra do Senhor, mas não tem problema, meu testemunho não tem problema assim, porque as pessoas, elas te observam. Eu demorei muito tempo para entender que as pessoas me observavam. Quando eu entendi isso, eu fiquei desesperada, porque as pessoas, elas te observam, elas pegam você como exemplo, e todo mundo sempre falou para mim, cara, você é filha de apóstolo, você precisa entender que você tem algo sobre você e você precisa carregar isso e você precisa influenciar outras vidas. Você não pode banalizar aquilo que foi estabelecido sobre essa vida. Gente, está muito quente. Amém? Amém. E assim, de verdade, que você reveja os seus conceitos, que você conheça Cristo, que você tenha um desejo de manifestar o caráter dele. Sabe, se o seu caráter hoje está deturpado, corre para o Senhor ajeitar e consertar isso. Entendeu? Porque você entende que esse caminho não é um caminho de vida. E eu queria falar também um pouquinho sobre renúncia. É muito complicado a gente falar de renúncia, porque na maioria das vezes a gente não quer abrir mão da nossa vontade. E quando a gente não abre mão da nossa vontade, expressa muito aquilo que a gente tem dentro de nós. O Senhor, Ele te pôs algo, você precisa renunciar a isso. Você fala, Senhor, isso não é tão importante. Isso é importante sim. A gente precisa aprender a renunciar, a servir ao Senhor de verdade. A gente precisa aprender a abrir mão daquele pecado de estimação que a gente tem costume de fazer e achar que aquilo não tem problema. Tem problema sim. Eu tinha alguns pecados